Bem-vindos de volta, amigos. Hoje estamos a cozinhar um cordeiro inteiro, à maneira antiga, devagar, debaixo da terra, e feito para partilhar. Assim as famílias costumavam reunir-se, esperar juntas, conversar, rir e confiar no tempo para fazer o seu trabalho. Quando a terra se torna o forno, a refeição torna-se uma memória. Enquanto minha esposa está alimentando nossos pássaros, aproveite para se inscrever. Este canal é sobre comida de verdade, trabalho de verdade e os simples momentos em família que mantêm tudo unido. Estou levando galhos para o forno. Parece simples, mas esse fogo exige muito. Paciência, movimento, repetição. Nada aqui é feito com pressa. Cada galho importa, pois esse calor vai cozinhar nossa comida e aquecer todos que estão esperando por perto. Enquanto minha esposa trabalha com os legumes, eu começo a preparar o cordeiro, pois historicamente esta parte sempre foi feita separadamente, com foco, já que um animal inteiro significava alimentar muitas pessoas e demandava atenção, força e responsabilidade da pessoa que o manipulava. Cozinhar um cordeiro inteiro no subsolo é um dos métodos de cocção controlada mais antigos conhecidos pelos humanos, usado muito antes das receitas escritas, quando as pessoas entendiam que o calor estável era mais importante do que a chama aberta. Essa técnica surgiu de forma independente em diferentes regiões, porque resolveu o mesmo problema em todos os lugares, como cozinhar grandes quantidades de carne de forma uniforme, sem queimar e sem desperdiçar combustível. Os fornos subterrâneos eram práticos em climas secos, regiões ventosas e paisagens abertas onde as fogueiras superficiais eram pouco confiáveis ou perigosas. O cordeiro inteiro raramente era comida do dia a dia. Era reservado para eventos onde as pessoas se reuniam em grupos, pois um animal poderia alimentar toda uma família ou comunidade. Historicamente, este tipo de refeição marcava transições, o fim da colheita, o retorno de longas jornadas, casamentos, alianças ou momentos em que as pessoas precisavam se sentar juntas e comer a mesma comida.
Até as casas reais usavam cozinhas subterrâneas, não como luxo, mas como eficiência, pois permitia aos servos preparar refeições enormes com resultados previsíveis. Os legumes foram adicionados não como enfeite, mas como parte do sistema, absorvendo a gordura derretida e sucos, tornando a refeição inteira nutricionalmente eficiente. Minha esposa quase terminou de preparar os legumes, e esta parte do processo é crucial, pois esses legumes não só irão adicionar sabor, mas também irão absorver os sucos do cordeiro, equilibrar a riqueza e proteger a carne durante o cozimento lento no subsolo. Cuidadosamente colocamos os legumes sobre o cordeiro e começamos a embrulhar tudo em papel manteiga, porque historicamente esse método garantia que o cordeiro cozinhava uniformemente, retendo o vapor e permitindo que os sabores se misturassem ao longo de horas sem queimar. يواش عيات يخلق لي ما كشام جا هنا أشيخ يواش وش أشيخ Como é que tá? ما أزجت سجير Baixamos lentamente o cordeiro no tandoor, porque movimentos bruscos podem danificar a estrutura interna e perturbar o calor que foi cuidadosamente construído ao longo de horas. Selar o tandoor com argila é essencial, pois mantém a temperatura no interior e impede que o oxigênio alimente chamas descontroladas. Uma vez selado, o tandoor se torna um sistema fechado, onde o calor constante faz o trabalho de forma uniforme, sem supervisão. Enquanto o cordeiro cozinha no subsolo, minha esposa borda, uma prática que ela adora e segue há anos, transformando a espera em um trabalho concentrado que a mantém presente e produtiva, enquanto a casa se move lentamente ao seu redor. Bordado sempre foi uma arte que requer paciência e timing, feito durante longas sessões na cozinha ou tardes tranquilas, ensinando atenção aos detalhes e permitindo que o trabalho lento e a espera se tornem significativos.
olha. Chinese, isso como assim? Ferro. Só. Agora nós nos sentamos para tomar chá, focando na presença e no esforço compartilhado, aproveitando o momento antes da refeição, sabendo que a paciência e o cuidado definem a experiência tanto quanto a comida em si. Conte-nos nos comentários o que você faz enquanto espera por refeições cozinhadas lentamente, seja bordado, leitura ou compartilhando um chá. Esses pequenos rituais tornam o tempo e a comida memoráveis. Nossa. Com cuidado, retiramos o cordeiro do forno tandoor e desembrulhamos o papel manteiga e o papel alumínio, camada por camada, pois a pressa estragaria o calor, a umidade e a integração dos legumes e carne que se desenvolveram lentamente no subsolo ao longo de horas de cocção precisa. Bileğe güvürüz gileskisi. İyi bir bobbi de payari. Bobbi, santi, nasce? Agora nós provamos o cordeiro, não apenas para comer, mas para confirmar que todo o cuidado, espera e preparação precisa produziram uma refeição complexa, macia e perfeitamente cozida, que respeita cada etapa do processo. Obrigado por assistir e acompanhar esses momentos intencionais. E se este método te inspira, inscreva-se e junte-se a nós na próxima vez para explorar refeições moldadas por processo, cuidado e história.
Hoje vamos explorar uma variedade com peixe em um esmalte de romã azedinha, uma sobremesa de romã e alguns churchela feitos à mão. Já consigo sentir os aromas enchendo a cozinha. Confiem em mim, vocês vão se sentir tentados a dar uma beliscada antes mesmo de algo chegar ao prato. Não se esqueça de se inscrever e juntar-se a nós. Sempre tem algo delicioso sendo preparado e você não vai querer perder nem um pedacinho. Minha esposa está lavando bem as romãs. Parece pequeno, mas faz toda a diferença. Um enxágue rápido remove qualquer pedacinho de casca restante e amargor. Então, quando você morde, está tudo suculento e doce. Enquanto espremo o suco, percebo o quão bagunçado, mas divertido é. Um pouco de suco sempre escapa, mancha a tábua de cortar e, de alguma forma, tem sempre cheiro de lar. Dica de especialista: role a fruta no balcão antes de cortar para obter mais suco sem muito esforço. E este é o suco que obtemos, profundo, vermelho rubi e tão cheio de sabor. Só de olhar para ele, dá vontade de despejá-lo em tudo. E uma dica: pressione suavemente com as mãos, depois de espremer para obter até a última gota, sem torná-lo amargo. Agora coamos o suco através de uma peneira. Ela retém todas as sementes e polpa pequenas, deixando um líquido suave e limpo, perfeito para cozinhar ou regar. Este passo garante que o molho seja sedoso, fácil de despejar e nada distrai o sabor. Minha esposa polvilha um pouco de farinha na tigela. Um passo simples, mas é o começo de fazer churchela da maneira tradicional. Isso evita que tudo grude e ajuda as nozes e o suco a se unirem perfeitamente. Estamos prestes a transformar essa mistura no icônico doce macio, enfiando nozes em cordões e mergulhando-os no suco engrossado. É prático, um pouco bagunçado, mas é isso que torna divertido e satisfatório. Agora minha esposa está picando finamente as nozes. Isso será o núcleo da nossa churchela. Um pequeno truque: toste levemente as nozes antes de picar. Isso realça o aroma delas,
adiciona profundidade ao suco doce e impede que a churchela fique sem sabor. É um pequeno passo que realmente eleva a sobremesa inteira. Neste momento, minha esposa está enfiando as nozes em um barbante e é estranhamente satisfatório, cada uma perfeitamente alinhada, como pequenos soldados esperando para mergulhar no xarope de romã. Assistir a isso parece mais um ritual aconchegante do que apenas fazer um lanche. Veja essa mistura vibrante de romã rosa. Ela já amoleceu com o calor, está brilhante e espessa, e você pode ver que vai envolver as nozes perfeitamente. Há algo quase mágico em como ela se transforma com apenas um pouco de calor. Agora mergulhamos as nozes nesta deliciosa mistura de romã, deixando cada uma ficar completamente revestida. É bagunçado, divertido, e você já pode ver como vai se transformar em um churchela mastigável e saboroso. Estou pendurando-os agora. No frio, eles endurecem rapidamente. É satisfatório vê-los se firmarem, transformando-se de fios pegajosos em guloseimas brilhantes e mastigáveis, quase como por magia. Nós jogamos as últimas nozes na mistura de romã restante e minha esposa já espalhou flocos de coco no prato. Está tudo se unindo como um pequeno projeto doce na cozinha. Agora despejamos a mistura de romã sobre o coco na travessa, criando uma camada gelatinosa. Isso vai solidificar em uma sobremesa macia e frutada, perfeita para a hora do chá e um pequeno agrado após um longo dia. Assim é como está agora, brilhante, em camadas e pronto. Deixamos para endurecer para que fique firme e não desmorone quando cortarmos depois.
Neste momento, ela está cortando este enorme bolo com textura de gelatina em cubos e, na verdade, é muito mais fácil de comer desta forma. Cada pedaço perfeito, arrumado e pronto para ser apreciado sem bagunça, o que torna a sobremesa ainda mais convidativa. Se você gosta dessas pequenas dicas de cozinha e de nossas aventuras culinárias, não se esqueça de se inscrever para poder acompanhar. Minha esposa está cortando a churchela em pedaços pequenos e, de alguma forma, esse simples passo é a melhor parte. As cordas mastigáveis e doces estão prontas e cortá-las assim facilita compartilhar, comer e aproveitar sem sujar os dedos. Minha esposa está escolhendo cuidadosamente as sementes de romã. Requer um pouco de paciência, mas essas pequenas joias vermelhas são exatamente o que precisamos para o próximo passo. Elas se transformarão em um molho grosso e doce que combina perfeitamente com o peixe mais tarde. Vamos pegar as sementes de romã e amassá-las bem, transformando-as em um purê suave. Isso é o que vai deixar nosso molho rico e cheio de sabor. E uma dica: pressione delicadamente para extrair todo o suco sem quebrar as sementes em pedaços amargos.
Agora passamos as sementes amassadas por uma peneira. Não precisamos dos sólidos, apenas do suco. Isso nos dá um líquido suave e vibrante que deixará o molho sedoso e fácil de trabalhar. Continuamos a pressionar as sementes de romã manualmente para extrair até a última gota de suco. Dica profissional: faça isso sobre uma tigela para não derramar nada e você ficará surpreso com a quantidade extra de líquido que pode obter sem esmagar as sementes com muita força. Vamos despejar o suco em outra tigela e olha só, um líquido vermelho rubi profundo e cheio de sabor. Só de ver dá vontade de começar a cozinhar imediatamente. Quase terminei de lavar o peixe, e é sempre um pouco satisfatório vê-lo limpo e pronto. Há algo em prepará-lo com cuidado que faz você sentir que está preparando o terreno para o melhor sabor mais tarde. Dica profissional: ao cortar, siga as linhas naturais do peixe. É mais fácil, as peças cozinham uniformemente e a apresentação é importante ao servir família ou amigos. Salgue o peixe generosamente antes de grelhar. Não seja tímido. Uma boa camada de sal realça o sabor natural e um fio de azeite ajuda a cozinhar de forma uniforme. O objetivo é um sabor ousado e suculento, não algo sem graça ou mascarado por temperos extras. Estou colocando suavemente o peixe nas grelhas, garantindo que cada pedaço tenha espaço e esteja posicionado corretamente. Fazer isso corretamente é estranhamente satisfatório. Ajuda a deixar a pele crocante perfeitamente
enquanto mantém a carne macia, suculenta e cheia de sabor. Minha esposa adora quando tudo está organizado, então ela está cuidadosamente colocando uma camada de repolho no prato, criando uma base simples que já faz com que o prato pareça bem cuidado e convidativo, mesmo antes de colocar o peixe por cima. Estou prestes a colocar o peixe grelhado sobre o repolho, e é um daqueles momentos em que o comum se torna belo, as cores, as texturas, tudo arranjado. Minha esposa está despejando o molho de romã em potes, e é claro que ela está guardando um pouco em uma tigela pequena, bem ao lado do peixe. São esses pequenos detalhes, ter tudo pronto e ao alcance, que fazem uma refeição parecer aconchegante, completa e ainda mais agradável. Estamos prestes a começar, provando tudo juntos e apreciando os pequenos rituais que tornam uma refeição especial. E claro, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para fazer parte da nossa próxima aventura saborosa. Hoje vamos fazer um bolo de repolho e carne em camadas, um prato que pode parecer simples, mas carrega séculos de tradições familiares, onde a sobreposição de ingredientes era uma maneira de economizar carne, tornar as refeições substanciais e trazer calor à mesa durante os longos invernos, quando cada mordida era importante. Enquanto eu estou alimentando nossos pássaros e garantindo que todos recebam sua parte, inscreva-se. É bom tê-los conosco enquanto cozinhamos, compartilhamos pequenos momentos como esse e transformamos as rotinas diárias em algo um pouco mais agradável juntos.
forno está quase pronto e, enquanto minha esposa corta cuidadosamente a carne para o recheio, vale ressaltar que pratos camadas de repolho e carne existem há séculos na Europa Central e Oriental como uma forma de aproveitar ingredientes durante invernos rigorosos, tornando as refeições robustas, nutritivas e práticas para famílias grandes. Historicamente, este tipo de prato não era apenas comida do dia a dia, mas também servido em encontros e celebrações, pois a camada de carne e repolho permitia aos cozinheiros alimentar mais pessoas ao apresentar algo visualmente impressionante, o que era especialmente apreciado em lares que desejavam demonstrar habilidade e hospitalidade sem ingredientes extravagantes. Nas cozinhas reais, pratos em camadas semelhantes eram às vezes preparados com carnes mais nobres ou especiarias adicionais, transformando uma receita simples de camponeses em um banquete para a corte, demonstrando como técnicas humildes podiam ser adaptadas a diferentes classes sociais, mantendo o método básico de camadas e cozimento lento intacto. Minha esposa já começou a montar o bolo. Primeiro uma camada de repolho, depois uma camada de creme de iogurte, seguido de carne temperada e finalizado com mais repolho, criando uma estrutura que equilibra textura e sabor. A disposição em camadas nesta ordem específica, repolho, creme, carne, repolho, provavelmente teve origem em lares poloneses e ucranianos, onde os cozinheiros perceberam que o repolho amolecia perfeitamente sob a umidade do creme, enquanto a carne se mantinha suculenta e cada fatia se mantinha unida, tornando-o perfeito para servir em jantares em família ou reuniões festivas. O bolo está quase pronto e agora apenas o embrulhamos em papel alumínio e o colocamos no forno, garantindo que ele permaneça intacto. Um pequeno passo, mas que mantém tudo arrumado e assegura que as camadas assem de forma uniforme para um resultado saboroso. Enquanto o bolo assa, estou preparando o chá. Apenas uma infusão simples por enquanto, nada sofisticado, mas é esse pequeno momento cotidiano que nos dá a chance de pausar, respirar e desfrutar da cozinha antes de mergulharmos de volta na montagem e no serviço. Historicamente, o chá sempre foi um companheiro das refeições longas em muitas culturas, desde a Europa Oriental
até o Oriente Médio, ajudando as pessoas a se manterem aquecidas e alertas durante o cozimento lento e adicionando um momento de calma antes da revelação final do prato, conectando-nos a tradições que valorizavam a paciência e a união. Adoraríamos ouvir de vocês quais são suas combinações favoritas com chá, seja com doces, uma fatia de pão ou até um pouco de chocolate. Compartilhem seus pequenos rituais conosco nos comentários. Estou levando o bolo pronto para a mesa e, sinceramente, o cheiro é incrível. O repolho está perfeitamente macio, a carne está cozida e aquele toque de creme que mantém tudo junto faz a cozinha toda cheirar aconchegante e convidativa, como se você quisesse cavar imediatamente. Agora minha esposa corta, e cada corte mostra claramente as camadas. Repolho, carne, creme, tudo arrumado, nada se desfazendo. Obrigado por assistir, pessoal. Espero que tenham gostado de cozinhar conosco e, se quiserem ver mais, não se esqueçam de se inscrever. Isso realmente nos ajuda e teremos mais receitas fáceis e saborosas em breve. Hoje vamos cozinhar costelas suculentas no forno e viver um dia normal na aldeia. Nada extravagante, apenas comida lenta, família por perto e aquele cheiro que diz que algo bom está chegando. Neste momento, minha esposa já está alimentando as galinhas e recolhendo ovos frescos, uma verdadeira rotina matinal. E se você gosta desse tipo de vida, não se esqueça de se inscrever. O forno já está aquecendo, bem devagar. Minha esposa lava as costelas na pia. Momento tranquilo, sem pressa. É assim que a boa comida começa, antes de qualquer tempero, antes que o cheiro encha a casa. Enquanto estou cortando estas costelas, continuo pensando como este tipo de comida nunca foi sobre impressionar. As costelas sempre foram comida sincera, cortes baratos, fome real e a compreensão de que o tempo e o calor poderiam transformar algo simples em algo profundamente satisfatório. Você sabia que costelas foram uma das primeiras carnes já cozinhadas em fogo aberto? Arqueólogos encontraram evidências de costelas sendo cozidas nos ossos datando de milhares de anos atrás, muito antes de existirem fornos modernos, porque o osso ajudava a manter a carne junta e facilitava o cozimento uniforme.
Em toda a Ásia, as costelas eram valorizadas para festivais. Na China, por exemplo, as costelas eram cozidas lentamente com especiarias e legumes durante as celebrações familiares, pois eram consideradas um corte de luxo, acessível apenas para ocasiões especiais. Na Europa medieval, as costelas frequentemente faziam parte dos banquetes reais, porém, interessantemente, nem sempre eram servidas como porções individuais. Os chefes assavam racks inteiros com ervas e legumes de raiz e os comensais cortavam pedaços por conta própria. Uma experiência gastronômica bem prática. Muitas pessoas não sabem que costelas com legumes eram, na verdade, uma maneira inteligente de esticar uma pequena quantidade de carne. Os legumes absorviam os sucos, tornavam-se saborosos e faziam a refeição ficar maior, uma técnica usada em cozinhas camponesas por toda a Europa. Enfim. Alguns das receitas mais antigas de costela incluíam adicionar vinho ou vinagre à panela, o que ajudava a amaciar a carne dura. É fascinante perceber que esses truques simples ainda são usados hoje por chefes em todo o mundo. Minha esposa está ocupada preparando a massa do bolo agora, trabalhando cuidadosamente para que fique lisa e pronta. Os bolos de chocolate existem há séculos, mas as pessoas nem sempre o derretiam assim. Costumava ser mais como uma bebida ou uma mistura grosseira nas cozinhas reais e, de alguma forma, acabou em nossa mesa hoje. De volta à Europa, os bolos de chocolate eram considerados um luxo para reis e nobres, frequentemente servidos com frutas ou vinho. Não havia batedeiras ou barras de chocolate, então as pessoas tinham que mexer e derreter por muito tempo para obter algo semelhante. Justamente por isso que o cozimento lento e a paciência são tão enraizados nas tradições de confeitaria. Na França e na Itália, bolos em camadas com chocolate se tornaram populares no século XVII. As famílias costumavam assá-los para celebrar, e consigo totalmente entender por que só o cheiro reuniria todos na cozinha antes da primeira mordida. Durante a era colonial, o chocolate se tornou mais fácil de obter na Europa e os padeiros domésticos perceberam que derretê-lo sobre os bolos deixava as sobremesas mais ricas, sem a necessidade de açúcar ou manteiga adicionais. E ainda funciona perfeitamente hoje.
Em algumas casas reais, os chefes decoravam bolos com chocolate em padrões ou criavam pequenas esculturas no topo. Não fazemos isso, obviamente, mas gosto de pensar que regar chocolate sobre nosso bolo simples é um aceno a essa criatividade. Enquanto preparo este chá, não consigo parar de olhar o chocolate escorrendo pelas laterais do bolo. É quase hipnótico, como se soubesse exatamente para onde quer ir. E é um pequeno lembrete de que em culinária algumas coisas simplesmente não podem ser apressadas. Uma pequena dica que aprendi: se inclinar levemente o bolo e deixar o chocolate escorrer lentamente pelos lados, ele se espalha uniformemente e faz o bolo parecer muito mais sofisticado do que realmente é. Zero esforço extra, apenas paciência. Agora, finalmente, podemos nos sentar e desfrutar do nosso chá, observando o vapor subir, o chocolate brilhar e tirando um momento para realmente pausar, o que é raro em dias corridos, mas esse pequeno ritual torna tudo especial. Estou retirando cuidadosamente o papel manteiga e o papel alumínio das costelas, deixando-as aparecer por um momento no calor do forno. E apenas esse pequeno vislumbre faz o aroma se destacar instantaneamente. Finalmente estou tirando as costelas do forno e levando-as para a mesa. E eu juro que o cheiro atinge você antes mesmo de vê-las. Defumado, rico e cheio daquela bondade cozida, lentamente, que faz seu estômago roncar instantaneamente. Hora de cortar. Minha pequena dica é deixá-los descansar 1 minuto ou 2 antes de fatiar. Mantém os sucos dentro e faz com que cada mordida simplesmente derreta na boca. O que é um pequeno truque que faz as costelas caseiras parecerem sofisticadas sem qualquer complicação. Vamos saborear estas costelas com legumes frescos e lavash macio, o que torna tudo ainda melhor.
Obrigado por assistir, amigos, por nos acompanhar durante todo o processo. Se gostou disso, não se esqueça de se inscrever e seguir adiante, porque há muito mais boa comida e histórias de cozinha a caminho. Hoje estamos fazendo algo um pouco incomum, cozinhando frangos inteiros lentamente sobre o fogo usando uma roda de bicicleta antiga. É simples, divertido e surpreendentemente eficaz, proporcionando aos frangos um assado perfeitamente uniforme, enquanto torna o processo um pouco divertido de assistir. Ok, então agora estou montando toda essa estrutura. A roda da bicicleta vai ficar em cima de um pau enfiado no chão, agindo como um eixo central. É muito simples, mas funciona perfeitamente. A roda segura as galinhas e, uma vez que está girando, elas assam uniformemente sobre o fogo, sem eu precisar virar nada manualmente. Tive esta ideia ao pensar em como assar vários frangos de forma uniforme, sem passar horas virando-os constantemente. Eu queria algo simples, divertido e um pouco excêntrico, e a roda de bicicleta fez todo sentido. Leve, resistente e já circular, perfeita para girar os frangos. A roda vai girar graças a um pequeno mecanismo de engrenagem que eu fiz, conectado a outro pau ao lado dela. Para alimentá-la, eu prendi um furadeira, que gira lentamente a roda. É um pouco de um truque de faça você mesmo, mas mantém a rotação constante e me permite focar no fogo e nas batatas enquanto as galinhas cozinham. Minha esposa está ocupada limpando os frangos, tirando toda a pele e garantindo que eles estejam prontos para ir no espeto, enquanto estou aqui preparando a fogueira bem embaixo de onde o espeto vai girar. É um pouco de equilíbrio, mas faz com que tudo cozinhe de forma uniforme. Sinceramente, esta é a parte que eu mais gosto. Ver a preparação acontecer, as galinhas limpas, a fogueira pronta e saber que em poucos minutos teremos elas assando lentamente enquanto apenas observamos e mexemos ocasionalmente as batatas. Isso é a magia da culinária ao ar livre. Minha esposa está terminando o molho agora, misturando até a consistência e sabor perfeitos, e logo ela vai começar a pincelar nos frangos. O cheiro já faz a boca encher d'água, e vê-la cobrir cuidadosamente cada ave é um daqueles momentos satisfatórios na culinária que você realmente percebe quando está fazendo junto.
Ok, agora estamos amarrando as pernas das galinhas e pendurando-as para que possam girar em torno da roda. E juro, elas parecem hilárias balançando lá por um segundo. É essa mistura estranha de engraçado e satisfatório, sabendo que estão prestes a assar uniformemente sobre o fogo. E aqui vem a parte divertida, começando a rotação. A roda gira lentamente, as galinhas giram suavemente sobre o fogo e o aroma começa a encher imediatamente o ar. Se você gosta de assistir aos nossos pequenos experimentos de cozinha, não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo. Assistir eles girando é estranhamente hipnótico e, honestamente, é um daqueles momentos em que você simplesmente sorri, pensando: sim, essa configuração ridícula realmente funciona perfeitamente. Enquanto o fogo crepita embaixo e as batatas próximas começam a absorver todos aqueles sabores defumados. Minha esposa está fazendo chá agora, e enquanto ela o prepara, estou apenas observando as galinhas girando lentamente sobre o fogo. É bastante relaxante, quase como um pequeno espetáculo ao ar livre, e você começa a apreciar o processo tanto quanto a comida em si. Então sentamos, bebemos e assistimos, e estou curioso. O que você gosta de fazer enquanto a comida está cozinhando lentamente? Você toma chá, rola no celular ou fica só olhando para a cozinha como nós? Conte nos comentários. Adoraríamos saber. Enquanto as galinhas continuam girando sobre o fogo, minha esposa está ocupada cortando as batatas. Ela as está cortando no tamanho certo para que fritem de maneira uniforme, douradas e crocantes, o que as tornará o acompanhamento perfeito para nossas galinhas assadas. Assistir ela cortar e preparar enquanto os frangos giram é quase meditativo. A cozinha cheira incrível, as batatas estão prontas para a frigideira e eu já consigo imaginar o quão deliciosa a refeição vai ficar assim que tudo estiver pronto. E é claro, não podemos esquecer de uma simples salada de pepino e tomate. É fresca, leve e suculenta, o que a torna perfeita para equilibrar a riqueza do frango assado, adicionando uma mordida crocante e refrescante a cada garfada. A acidez dos tomates e a crocância dos pepinos cortam perfeitamente os sabores assados, tornando cada mordida completa.
sinceramente, é uma pequena adição, mas realmente une toda a refeição e evita que fique muito pesada. Ok, as galinhas giraram tempo suficiente e agora é hora de tirá-las do espeto. O cheiro que nos atinge é incrível, defumado, crocante e com a quantidade certa de aroma de assado que faz sua boca salivar instantaneamente. Agora vamos saborear tudo e simplesmente aproveitar o momento. Comida quente, vibes aconchegantes e uma refeição que parece merecida após todo o corte, mexendo e esperando. É simples, mas essa é a magia de cozinhar assim. Muito obrigado por assistir. Se você gostou de passar um tempo conosco na cozinha e quer ver mais dessas divertidas experiências culinárias, não se esqueça de se inscrever. Isso realmente significa muito e há muito mais por vir. Hoje estamos fazendo algo bem aconchegante, assando galinha d'Angola aqui nas Montanhas Nevadas. O ar é fresco, a neve está por toda parte e cozinhar ao ar livre assim só torna tudo mais calmo e especial. Enquanto eu pego essas duas galinhas d'Angola, inscreva-se no canal. Os galos ficaram um pouco assustados com toda a movimentação, mas não se preocupe, eles vão se acalmar. Apenas um pouco de caos na montanha antes da diversão culinária começar. Neste momento, estou focado no fogo. E deixe-me dizer, começar um fogo na neve não é brincadeira. Você precisa arrumar os troncos da maneira certa, garantir que a lenha pegue fogo e manter tudo protegido do vento. É um daqueles pequenos desafios que fazem cozinhar ao ar livre parecer vivo e real. Enquanto isso, minha esposa está ocupada com as galinhas d'Angola, limpando e preparando-as. Essas aves podem parecer delicadas, mas têm uma história surpreendentemente rica, valorizadas pela realeza europeia por sua carne macia e sabor elegante, frequentemente servidas em banquetes para impressionar os convidados. As galinhas d'Angola são criadas há séculos, tendo sido domesticadas pela primeira vez na África e gradualmente introduzidas na Europa por meio do comércio. Foram consideradas exóticas e luxuosas,
e você encontrará menções a elas em livros de culinária reais franceses e italianos do século XVI. Em algumas casas reais, a galinha d'Angola era reservada para ocasiões especiais, como casamentos ou banquetes de coroação. Sua carne firme e sabor delicado a destacavam do frango comum, e as aves eram às vezes assadas inteiras com frutas e especiarias para realçar seu sabor natural. Um fato curioso é que essas aves são surpreendentemente resistentes. Historicamente, os caçadores as mantinham vivas durante os meses de inverno e as levavam frescas para a mesa, tornando-as um símbolo de engenho, bem como de luxo. Eu adoro que estejamos mantendo essa tradição, mesmo em nossas montanhas nevadas. Minha esposa está começando o acompanhamento agora. Um ensopado robusto com pedaços de galinha guiné, cenouras, cebolas, tomates, ervas e alho. É uma daquelas refeições que cheiram incrível enquanto cozinham, enchendo a cozinha e fazendo com que todos queiram sentar-se logo. Este tipo de ensopado de carne e legumes tem raízes que remontam séculos. Na Europa, pratos como este eram básicos nas cozinhas do campo, usando os legumes disponíveis e adicionando aves de caça para um sabor extra, uma forma prática e deliciosa de alimentar a família. Nas cozinhas reais francesas, eram feitos guisados semelhantes com galinha d'Angola ou outras aves de caça, cozinhadas lentamente com ervas e vinho, por vezes finalizadas com um pouco de creme. Eram considerados um sinal de refinamento e hospitalidade em grandes festas. Os italianos também adoravam este estilo de culinária, especialmente na Toscana, onde aves selvagens eram cozidas com cebolas, tomates e um toque de vinho tinto. O cozimento lento desenvolveu camadas de sabor que os atalhos modernos raramente conseguem igualar. Minha esposa está picando tomates e alho frescos agora. As cores, os cheiros e a forma como tudo lentamente se junta já prometem um ensopado que será rico, perfumado e cheio de sabor. Historicamente, guisados com galinha d'Angola eram uma forma de celebrar as estações. Após a temporada de caça, aves e legumes frescos se juntavam para uma refeição em comunidade. As pessoas se reuniam, compartilhavam histórias e comiam devagar, apreciando tanto a comida quanto a companhia.
Apenas olhe para este guisado. As cores dos legumes se misturando com os pedaços de galinha d'Angola são absolutamente lindas. Claro, não podemos esquecer de temperar adequadamente. São esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, realçando a doçura natural dos legumes e o sabor rico da ave. Minha esposa está picando ervas frescas agora. Mais tarde, ela as adicionará ao ensopado. Este toque final não é apenas para a cor. Ele realça os sabores, adiciona frescor e equilibra a riqueza do frango d'Angola e dos vegetais, tornando cada mordida brilhante e aromática. Acabei de arrastar o samovar para cá e é tão aconchegante vê-lo a vapor nas montanhas cobertas de neve. Há algo de mágico em preparar chá de forma tradicional. O calor, o cheiro e o som tornam o momento especial. Minha esposa já está servindo o chá nos copos e eu adoro vê-la fazer isso. Há algo tão simples e gratificante neste momento, o vapor subindo, a cor âmbar do chá e sabendo que em breve vamos nos sentar juntos e apreciá-lo com o bolo que assamos. Vamos saborear este chá junto com o maravilhoso bolo que ela assou antes. A combinação da bebida quente com a sobremesa doce e reconfortante é exatamente o tipo de recompensa que torna toda a preparação e construção da fogueira totalmente valiosa. Agora é hora de colocar as galinhas d'Angola na grelha. Minha esposa gosta de espaçá-las uniformemente para que o calor alcance todos os lados. E uma dica rápida: pincelá-las levemente com óleo antes de cozinhar ajuda a deixar a pele crocante perfeitamente, mantendo a carne suculenta por dentro. Curiosidade: a carne de galinha d'Angola era tão valorizada na Europa que em algumas cozinhas reais os cozinheiros assavam-nas lentamente sobre chamas abertas por horas, regando cuidadosamente para deixá-las macias e saborosas. Basicamente o mesmo princípio que estamos usando aqui, apenas na nossa montanha coberta de neve. İmmat hazır hanım. Sıkıcı. Mesette bak. Finalmente, é hora de adicionar as ervas frescas que minha esposa picou mais cedo. Ela as espalha generosamente sobre o ensopado e instantaneamente o aroma muda. Logo após adicionar as ervas, ela começa a servir o ensopado nos pratos.
E agora, podemos finalmente começar. Bom apetite! Aproveite esta festa conosco e, se adora ver culinária rústica e aconchegante como esta, não se esqueça de se inscrever. Há mais delícias a caminho.